Olá pessoal do canal. Gente, é o seguinte, a nossa conversa de hoje, ela vai ser motivada por uma pergunta que me fizeram no Facebook. Bem, eu sou católico e as pessoas me perguntaram o seguinte, uma pessoa me perguntou o seguinte: professor, quanto tempo eu preciso chegar antes de começar a missa? Eu queria aproveitar essa pergunta que me foi feita para ampliar um pouco, e aí talvez oferecer um entendimento um pouco melhor, tá certo? Antes de tudo, vamos considerar o seguinte: não existe, até pelo menos aonde eu sei, nem no Código de Direito Canônico, nem nos documentos da Igreja, nem no Catecismo da Igreja Católica. Se tiver, por favor, alguém me ajude e comente aí. Mas até onde eu sei, não existe nenhum documento que especifique quanto tempo a gente, qual o tempo que a gente deve reservar antes de ir para a missa. Por exemplo, a missa vai começar às 7 horas, eu tenho que chegar 30 minutos antes, 15 minutos antes, 1 hora antes. Não tem isso, tá certo? O que os santos normalmente recomendam é que se nós cheguemos algum tempo antes, de modo que nós nos preparemos para a celebração. Alguns santos dizem, inclusive, que a gente deveria contabilizar o tempo de rezar o terço, ou seja, a gente leva mais ou menos o que? 20 minutos para rezar o terço. Então, o ideal seria chegar 15, 20 minutos antes da missa, né? Isso seria o ideal. Mas eu queria, assim, ampliar um pouquinho essa resposta. Vejam, quando a gente fala em chegar um pouco antes da celebração, nós falamos por quê? Porque nós temos a ideia de que nós vamos chegar antes para nos prepararmos para a celebração. Então, essa seria aquilo que eu chamo de uma preparação imediata. Mas existe uma preparação remota. Explico o que é que eu quero dizer. Tudo aquilo na nossa vida que é importante exige uma preparação. Quando a gente vai fazer colação de grau, a gente se prepara. Quando a gente vai para sei lá, uma festa, as pessoas se preparam. Há uma preparação antecipadamente. A missa, ela é o ápice da semana. Melhor dizendo, o domingo é o ápice da semana e a missa é o ápice do domingo. Ok? Então, esse seria o momento mais importante da nossa semana, seria a nossa participação na Santa Missa. Assim sendo, a minha preparação para a Santa Missa não se restringiria àqueles 10, 15 ou 20 minutos que eu chego na igreja. Não é isso. A minha preparação, ela se daria antes. Por exemplo, o que significaria se preparar para a Santa Missa? Eu vou à missa ao domingo. Então, quando fosse na sexta-feira ou no sábado, eu anteriormente eu pegaria os textos da primeira leitura, né? Daria uma lida na primeira leitura, faria uma reflexão na segunda leitura, no Evangelho, pegaria talvez algum comentário. Isso vai me preparando para participar bem da Santa Missa. Isso é o que eu chamo de preparação remota, quer dizer, você se prepara antes, vai lendo os textos antes, vai meditando os textos antes, e aí quando você chegar na celebração, você sabe do que se trata, você sabe quais são os temas que vão ser abordados, né? Então essa seria a preparação que nós precisaríamos ter. Ao mesmo tempo, se você me permite dizer, a gente deveria se preparar também exteriormente, né? Por exemplo, eu disse ainda agora, né? Quando a gente vai para algum evento importante, nós nos preparamos bem, quer dizer, nós vemos que roupa é que eu vou participar da missa, de um adversário, por exemplo. Missa deveria ser assim. Que roupa é que eu vou para a missa? Então vou separar minha calça, vou separar a camisa com antecedência. Por quê? Gente, pelo amor de Deus, vamos pensar. É o encontro com Deus. É o encontro mais importante daquela semana, né? Então, e é domingo. Vejam, no domingo
Jesus ressuscitou. No domingo, Jesus instituiu o sacramento da confissão. No domingo, nós recebemos em Pentecostes o Espírito Santo. No domingo, os apóstolos celebravam desde o início da igreja a Eucaristia. Então, o domingo, ele é o ápice da semana, é a Páscoa semanal. Tanto que São João Paulo II escreveu um documento tratando só do domingo, chamado Dies Domini, o dia do Senhor. Então, para resumir aqui a nossa história, vamos lá. Como é que se dá a nossa preparação para a Santa Missa? Primeiro, antes de tudo, se você está com um pecado aí pesado, brabo, grave, mortal, vai confessar. Essa seria a preparação mais necessária, né? Para além disso, se não está com um pecado muito pesado, né, digamos assim, o que é que faz? Pega os textos bíblicos na sexta-feira, no sábado, dá uma lida nos textos, reze em cima dos textos, faz uma Lexio Divina, né, uma leitura orante da palavra em cima dos textos bíblicos. E isso vai lhe preparando para participar da Santa Missa. Essa é a preparação interior. A preparação exterior, separe com antecedência a roupa que você vai para a missa, a camisa que você vai para a missa, né? E, se possível, faça todo o possível para chegar um pouquinho antes, 10, 15 minutos antes, para fazer um momento de adoração, para se colocar na presença de Deus e pedir a Nossa Senhora, a São José, que nos ajude a participar bem da Santíssima Eucaristia. Tá certo? Além do mais, um último aviso, curte o canal aí, porque é para dar uma força pra gente, compartilha e comenta, e é isso, e um abraço, até o próximo vídeo.